Então, deixa eu me apresentar. Meu nome é Débora. E eu acho que a gente está sofrendo hoje em dia, principalmente aqui mulheres que estão em um grau muito comparativo e não sabe, né, a força que a gente tem em ser mulher. E a comparação ela vem por a gente não saber a nossa verdadeira identidade. E essa identidade ela se perde lá num passado, um passado mal resolvido, às vezes com o pai e com a mãe, e muitas coisas que a gente traz dentro de nós, que digamos que é um vazio existencial, por a gente não saber quem a gente é, nossas qualidades. E isso faz com que a gente acabe criando excessos de buscas, procuras, mas é tudo baseado nas nossas crenças limitantes. Então, eu venho fazer um convite para vocês, o quanto é importante a gente visitar o nosso passado, entender o nosso sistema, o que ouvimos do pai e da mãe, para que assim a gente consiga prosperar, como, né, nossa colega falou, no Oceano Azul, porque tem como ser mais leve e experimentar isso através da energia feminina é fantástico. É isso. Boa tarde, gurias. Eu sou a Andrea Passos. Eu venho com o coração bem quentinho aqui, fazer parte desse painel junto com outras mulheres incríveis, num dia tão legal aqui em Itapema. E feliz porque todas as meninas que eu ouvi hoje contribuem para uma forma de trabalho que eu venho desenvolvendo já há alguns anos aqui no litoral catarinense. Eu sou do Rio Grande do Sul, vim para cá para empreender dentro do ramo da educação, então a minha raiz ela está dentro da educação. Já tive escola, já tive uma franquia dentro do mercado em Itajaí. E hoje me realizo como corretora de imóveis e não sou corretora por meramente não deu certo, virou corretora. Eu escolhi ser corretora de imóveis e escolhi me especializar em imóveis na planta. Eu tenho uma paixão muito grande por poder acompanhar todas as decisões do cliente quando ele investe numa construtora, ter bons parceiros, ter um fluxo de recorrência muito bacana com esses parceiros que a gente vai conquistando. E hoje eu tenho tranquilidade em dizer para cada pessoa que eu conheço que eu não migrei de uma carreira para outra sem uma boa base de relacionamento. Hoje o meu foco não é lead, eu faço um trabalho bem constante nas redes sociais, mas eu não trabalho com lead, eu trabalho com indicação, eu trabalho com pessoas, em meio a pessoas, né? E esse é o meu foco. Então, eu sou especialista em pessoas, em servir pessoas dentro do mercado de imóveis na planta. A Praia Brava, Balneário Camboriú e Itajaí. Mora mal ela, né? Se bem que aqui todo mundo mora muito bem, né? Pertinho do mar, não tem como estar ruim. Eu me chamo Priscila Pereira, eu sou uma mensageira de cura e trabalho treinando pessoas. Eita. Trabalho treinando pessoas, exclusivamente mulheres. Então, dentro do meu chamado de trazer essa mensagem de cura, eu dou mentoria de relacionamento e comportamento, porque a gente vive hoje uma epidemia, né, mundial. A humanidade está vivendo um momento onde as pessoas não conseguem mais se relacionar e está havendo uma grande troca de papéis na sociedade, onde a psique do homem está sendo absorvida pela mulher e a mulher a do homem. E isso está fazendo com que as pessoas projetem os seus problemas fora, quando na realidade está dentro. E aí eu trabalho curando isso. Para fazer isso, eu tive que me especializar fora, em Harvard e tudo mais. Mentira. Eu tive que curar dentro de mim. Então, eu sou a prova viva de que é possível você ser uma mulher feminina e ter sucesso nos negócios. Então, estou aqui para servi-las também. Boa tarde, eu sou Rosângela Kotiviski, sou corretora de imóveis e, em primeira mão, eu queria dizer a todos que estão aqui hoje, parabéns. Vocês são corajosos de estarem aqui, porque vocês vão fazer a diferença na vida de vocês a partir de hoje. Eu sou especialista em WhatsApp Business. Hoje eu sou considerada uma especialista, mas eu levei 3 anos para chegar aqui. Eu comecei mostrando o que é de valor. É uma ferramenta que eu sou apaixonada. Nós utilizamos 98% hoje do WhatsApp Business. Ele já está quase sendo considerado uma rede social. E eu ensino métodos, estratégias. Eu já usei como palestrante, corretora. E eu quero entregar isso para vocês. O meu Instagram é Rosângela Kotiviski, se vocês quiserem me seguir.
tem alguns materiais para entregar. E peço que vocês acreditem no método, porque o método vai fazer com que vocês aproximem o cliente de vocês façam essa gestão de tudo que a gente falou aqui hoje e consigam resultados. Aproveitar aquela ferramenta que a gente utiliza no dia a dia com sabedoria. E é isso que eu faço. Obrigada e um ótimo evento aí de final para vocês. Sou Fiorella Pomar, tô nesse... Eu sempre falo, né? Eu acho que desde a barriga da minha mãe eu sou do mercado imobiliário. Mesmo lutado para não ser do mercado imobiliário, porque eu sempre me acostumei e sempre ouvi a minha mãe dizendo: filha, você tem que ser funcionária pública. Filha, você tem que fazer uma profissão. Só que o meu pai e meu irmão são do mercado imobiliário, então eu nasci ouvindo imóveis e ouvindo histórias. Eu sempre falo, a gente não vende paredes, a gente não vende característica, a gente se conecta com pessoas. Então, não vou contar totalmente a minha história aqui, porque senão iria muito tempo, mas eu fiz a migração entre gerente de banco, eu acho que muita gente que é corretor trabalhava em banco, e eu bato no peito para falar com muito orgulho, eu sou corretora por amor, eu sou corretora por opção. Eu nunca fui corretora porque eu não dei certo na minha vida. Eu sempre me dediquei demais. Eu admiro demais ver essas mulheres aqui, porque o mercado imobiliário ele é ainda machista. E ver essa galera aqui na frente falando, Karina, enfim, a corretora da riqueza, a Júlia, que vem aqui, as outras meninas que vieram aqui e falarem, cara, olha, eu cheguei no meu resultado. Eu fiz o que eu precisava fazer. Eu sempre falo isso para o meu time. Hoje eu não sou mais corretora ativa. Hoje eu tenho uma imobiliária e eu sempre falo, eu não conseguiria ser gestora de imobiliária ou ser mentora de corretores se eu não tivesse passado por tudo. E eu sempre falo, eu sei todas as dores do corretor, porque eu passei por todo o processo para chegar até aqui. Então, hoje eu tenho um time e eu sempre falo para o meu time, galera, faz o teu nome associado a uma imobiliária, mas cada uma que está aqui é uma empresa. E cada uma tem que fazer o seu nome. E eu sempre falo hoje, se você trabalha na Fiorella Imóveis, eu sou fulana que trabalho na Fiorella Imóveis, mas vocês têm que ser uma marca. E a gente sempre, cada vez mais, a gente fala sobre isso. A internet veio, mas o feijão com arroz ele tem que ser muito bem feito. Eu dou muitas palestras sobre posicionamento e autoridade, mas você não consegue nem ter posicionamento nem autoridade se você não está na profissão, porque você ama a profissão. E é como você falou, é sobre servir. Literalmente, é entender o perfil do seu cliente, se conectar com pessoas. E, através disso, veio o podcast Mob, que é um canal de comunicação do mercado imobiliário. Então, eu sempre falo hoje, graças a Deus, graças a esses eventos, hoje, a gente tem informação, antes a gente não tinha. Hoje a gente tem mentores, hoje a gente tem podcasts, hoje a gente tem muita coisa para que a gente consiga se especializar. Uma faculdade são 4 anos, a corretagem ela não é diferente, ela é um eterno aprendizado. Gente, e é isso. Não existe lead frio. Existe, você não se conectou com o cliente. Então, primeiro, sempre escuta. Escuta, os clientes eles estão hoje no automático. O corretor simplesmente vai falando as características. Aquele cliente ele vai correr. Porque o cliente não compra característica. A gente tem que entender qual é a necessidade do cliente para poder chegar no resultado que ele quer. Vou complementar um pouquinho que, a partir do momento de treinar isso, né, eu trabalho junto com a Pri, sobre a questão da escuta, a gente automaticamente acessar a compaixão. E a gente entra mais na energia feminina, né? Principalmente nós mulheres. Então, essa impulsividade é a gente também levando o nosso ponto de vista. Não, pensa assim, age assim. A gente está acostumado a isso há muito tempo. Talvez na dinâmica que acontece na casa, por ver muitas mães repetir isso, né? Então, muitas mulheres estão concordando, abaixando a cabeça, porque é automático, é o que a gente trouxe da nossa bagagem. E controlar isso, que eu também passo esse trabalhinho, é um treinamento mesmo, a gente consegue, com mais sensibilidade, acessar o coração da pessoa e dar realmente a resposta frente a isso. Aconteceu esse caso essa semana ainda com uma cliente minha que é advogada.
E eu sempre estimulo muito essa questão que todo mundo, quando é curado, consegue levar a cura para outra pessoa. Não precisa ser um terapeuta, pode ser um mentor. E eu falei assim, qual é onde tem maior estudos de caso ou problemas familiares que vão procurar? Advogado, ninguém vai procurar advogado porque está bem, igual um terapeuta. Mas ele está no auge, principalmente a mulher, expectativa de um relacionamento, separou, o financeiro está lá embaixo, os filhos, tem muita coisa que envolve. A minha cliente, ela tinha esse posicionamento já impulsivo, de algo que ela trazia ao confrontar o pai dentro de casa e julgar a mãe dela, que era muito passiva. Então, era automático dela reagir daquela forma. E quando ela começou a trabalhar isso, de controlar essa impulsividade, ela começou a acessar aquela compaixão, porque, na verdade, aquele momento emocional do cliente era só isso que ele precisava. Não é mais um macho enfrentando ele, não é mais um ponto de vista. Ele só quer que entenda ele naquele momento. Acabou. Gente, ela está sendo procurada, a agenda dela assim, triplicou, porque ela está sendo procurada meio que para ser terapeuta, porque não tem um advogado que trabalha, às vezes, essas causas do sistema familiar, entende? Então, isso está na mulher, gente. A gente precisa acessar. Isso não é muita coisa, é só essa passividade de esperar. Boa tarde a todas. Eu sou Renata Salles. Pode me seguir no Instagram, faço parceria. E a minha parceria não é daqui, então vocês vão precisar dos meus imóveis, porque eu estou lá em 3 cidades, Barra Velha, Penha e Pissarras. E bastante frente mar baratinho, tá, gente? Que o povo vem aqui pedindo para vocês em Itapema. Eu sei que não tem, mas eu tenho. Quero saber. Tem o frente mar por 900, hein, gente? Pé na areia. Mas, enfim, me Essa segue é lá no Instagram, Renata vendedora, Salles Corretora. gente. Socorro. Comercial essa. Guarda os cartões aí que ela vai passar ali na vamos porta. para a pergunta. Rosângela, eu quero fazer uma pergunta para você. Como você disse que o seu foco é todo o WhatsApp e todo esse trabalho no WhatsApp, que dicas você daria para o corretor que recebe os leads que vêm pela internet e aí fica difícil, às vezes, de pedir para o cliente vir, porque eles são de outra cidade. E eles querem fazer toda essa venda através das redes sociais, através do WhatsApp. Como se conectar com o cliente através do WhatsApp, como falar com ele, o que a gente faz para que a gente possa criar essa conexão e fazer essa venda sem nunca ter visto? Uma das... Tá funcionando, estão me boicotando. Uma das coisas que é importante a gente falar hoje, eu sempre dou mentoria nas imobiliárias, que acontece assim, o lead não responde. Uma coisa que também eu recebo todos os dias, que a gente, como corretora, a gente é um ser humano ansioso, a gente, às vezes, está no automático, a gente não percebe, e a gente precisa ter essa conexão com o cliente. Sabe quando você passa um perfume? Vai ficar muito diferente se eu pegar um perfume hoje, nós todas passarmos. Todas vão ficar com um cheiro diferente, uma essência diferente. Você vai ter que identificar o seu perfil. O que eu falo para o corretor? Primeiro, status. O nosso status hoje do WhatsApp é o Stories do Instagram. Gente, é super importante. Quem não está usando está perdendo dinheiro. Já começa por aqui, chave de ouro. Depois, quando você conecta ao cliente, ligou, ele não atendeu, manda um vídeo se apresentando. A Julie, ela vai estar aqui, ela fala muito sobre isso, é uma pegada que eu fiz. Faz um vídeo se apresentando. Oi, sou João, eu sou Rosângela, tudo bem? Acabei de receber o seu contato e eu gostaria de entender um pouco mais o que o senhor está precisando. Outra coisa que eu recebo todos os dias, e de várias empresas, as pessoas começando pelo fim. Oi, quem é você, João, na fila do pão? Scripts de primeiro uma apresentação, depois... espera ele responder, dá uma continuidade e assim você vai por etapas. Não chegue vendendo. A mesma coisa de conexão, tudo que foi falado aqui, o WhatsApp é uma ferramenta que, se você souber usar, você vai ter resultados. Eu tenho vários cases que vão nessa linha. Status, fale sobre você, o que você faz. O treinamento de hoje, meninas, já coloca no status. O café que você toma, uma prova social. Quem é a corretora? Por trás disso, o seu trabalho. Se você pega hoje o feed de um Instagram, o que você vê das imobiliárias? Não tem a equipe, não tem humanização, é só imóveis. É um post de mercado. Então, isso não... Eu já fiz mentoria da imobiliária sair de 3 curtidas para 80 curtidas. Humanize a sua equipe.
Quem é a sua equipe? Nós falamos sobre isso hoje o dia inteiro. Quem são as pessoas que você trabalha? Quais são as pessoas que você fechou nos últimos meses? Vai por esse caminho. E, para finalizar, sinta o seu cliente. Se ele manda mais mensagem escrita, manda mais mensagem escrita. Se ele manda mais áudio, manda mais áudio. Rapport. É Renata, né? Renata, o que a Rosângela falou é uma continuidade, exige constância, né? E dá trabalho, óbvio. Eu já tive casos de clientes do Rio Grande do Sul que eu atendi, que tinha a mesma situação, e a gente combinava sempre no primeiro contato, como ele não era daqui, da gente fazer uma videochamada. Então, era algo que eu sempre sugeria. Claro, nem sempre dava certo, mas às vezes o cliente vai pelo que a gente sugere. Então, a sugestão é fazer uma videochamada, para a gente se conhecer. Daqui a pouco, se ele já falou algum imóvel que ele deseja e eu puder estar dentro do imóvel para fazer a videochamada com ele, eu também posso fazer. Então, seria algo que eu sugeriria para fazer com quem não mora aqui e nem vem para cá. A modernidade ela existe e tá para a gente utilizar, mas uma coisa que a gente jamais pode perder é a conexão com nossos clientes. Eu vejo hoje muitos corretores de imóveis ainda que eles não fazem nenhuma ligação com o cliente, eles ficam só pombo correio, sabe? Manda mensagem no WhatsApp, manda mensagem. Imagina quantas mensagens os clientes recebem. Muitas vezes o cliente não responde porque já não aguenta mais responder. Então, nunca o olho no olho, o timbre da voz, ele realmente entender que a gente precisa fazer um diagnóstico para que ele consiga realmente sair e mostrar 2 imóveis e conseguir fechar, porque você entendeu exatamente o que o cliente quer. O WhatsApp, ele é excelente, mas ele não pode ser fundamental e não pode ser a primeira coisa que você faça com o cliente. Tem clientes que vão gostar de ser atendidos pelo WhatsApp, porque são muito ocupados, mas tem aquele cliente que quer ouvir, quer saber quem está falando com ele e quer saber se a pessoa sabe o que ela está falando. Porque a gente tem que ser autoridade no nicho, que nem vou repetir o que todo mundo falou aqui, mas sobre nicho, sobre vocês conhecerem exatamente o público de vocês. Fiorella, você pode falar um pouquinho do seu podcast? Claro. O podcast Mob ele foi criado porque eu e minha sócia, que inclusive está aqui, a Michele, a gente queria falar e transbordar sobre o mercado imobiliário de diversas óticas. Por quê? Porque hoje o mercado, para nós, ele tem muita gente que é muito boa em determinadas áreas, que tem muito para agregar. E a gente quis fazer, literalmente, um podcast voltado para informação. A gente não quer trazer pessoas no podcast que vão para se promover, e sim para que você, sendo corretora, por exemplo, a gente fez agora o Salão do Imóvel em Florianópolis, fomos à rádio de comunicação do salão e a curadoria de todo o salão na parte de comunicação. E a gente trouxe Murilo Arjona, a Karina, enfim, a Julie, corretora da Riqueza, já teve também no podcast. A gente trouxe Guilherme Machado para falar sobre o mercado imobiliário, suas percepções sobre o mercado imobiliário, para falar, independente da gente concordar ou não, a gente poder debater aquele papo gostoso, porque eu sempre falo, o meu intuito aqui, tanto como podcast, como palestrante, é elevar o mercado imobiliário, ouvir mulheres com suas percepções, ver essas palestrantes falando. A gente quer, literalmente, botar a boca no trombone e falar que nós somos especialistas naquilo que a gente faz e que a gente pode, sim, elevar a informação. Na minha época, de 15 anos atrás, eu sou da época do jornal, acho que tem muita gente aqui que deve ser dessa época. A gente não tinha mentores, a gente não tinha escola, a gente não tinha, por exemplo, a Melissa está com os livros de várias coautoras, por exemplo, que estão do mercado imobiliário, levando isso para fora. Não existia isso. E tudo isso é o que a gente quer trazer para dentro do podcast, para que todo mundo tenha acesso. E a gente ainda brincou, vamos fazer o Netflix do corretor. Se você quer saber muita coisa, entra lá e segue a gente no @podcastmob, que tem muito conteúdo excelente lá para vocês. É @podcastimob. E o meu é @Fiorella_Pomar.
É o seguinte, hein? É a última pergunta para esse painel maravilhoso, porque a gente precisa se hidratar, que temos o segundo tempo. Por favor. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Me chamo Mirla. Minha pergunta vai ser para a Andrea. Eu estou entrando agora no mercado imobiliário faz 5 meses, né? E eu venho de um outro nicho. Sou formada em administração e fui dona de loja por 2 anos, lojas de roupas. Em janeiro desse ano, em uma semana, eu comecei o curso de corretagem e vendi a loja. Tem outro comércio também, mas é o meu marido que toca. Eu queria saber de você. Eu também sou do Rio Grande do Sul e venho para cá, numa cidade que não conheço muita gente. Como que foi para você essa mudança de carreira? Maravilha, obrigada. Seja bem-vinda, então, ao mundo das corretoras. Você é de qual cidade? Eu sou de Gravataí. Gravataí. Eu sou natural de Pelotas. Não é muito próximo? É? Obrigada por ter vindo, obrigada pela pergunta. Dentro do mercado imobiliário, a gente tem várias vertentes, né? E se hoje eu, por exemplo, André, se tu perder todas as tuas conexões, teus clientes, as construtoras, teus parceiros, teus imóveis, e tu tivesse que começar hoje do zero, o que tu terias? Qual seria a principal coisa que tu faria hoje? Seriam os relacionamentos. Eu acho que essa é a porta principal para a gente poder se solidificar aqui. Eu brinco com os meus parceiros. Vou imitar a Pri agora e vou levantar. É melhor. Porque eu já estou com dor na minha perna. Eu brinco com os meus parceiros e, às vezes, a gente conversa assim, né? Eu atuo muito em Itajaí. Um beijo para o pessoal de Itajaí, para as minhas amigas que estão aqui, inclusive, me acompanhando. Às vezes, o pessoal de Itajaí fala cash, não cash diz. Às vezes, eles fazem assim, né? Os manezinhos. E aí eu falo para eles assim, o que vocês estão reclamando? Vocês são daqui, vocês conhecem todo mundo, vocês conhecem o filho da fulana, a Maria, o seu João, a ciclana que trabalha, que mora, nananana. A gente que vem de fora, a gente ainda tem que construir isso, né? Então, assim, quando eu vim para cá, eu vim por outro mercado, que foi de educação, e naquela época eu tinha muitos alunos, eu trabalhava no meio de educação sobre inglês, né? Era uma escola particular. E, naquela época, a gente fazia muitos contatos com os alunos. E, quando eu fiz essa migração, eu acabei me conectando com aquelas pessoas e conversando com elas. E, literalmente, falando que eu agora era corretora. Então, cada contato da tua agenda, cada pessoa que você conhece, é uma pessoa potencial, não para compra, mas para você se conectar. Ela vai te indicar, ela vai falar de você, porque ela já tem uma bagagem tua pelo que tu já fazia antes. Então, se você, por exemplo, era uma pessoa pontual, organizada, que lembrava dela nas datas comemorativas, que mandava brinde, que fazia um agrado, que entregava uma roupa maravilhosa dentro de uma sacola perfumada, enfim, é essa a impressão que a pessoa vai ter de você a partir do momento que você migra de carreira e anuncia, agora eu sou corretora de imóveis, vou cuidar para você do teu investimento para aumentar teu patrimônio. O que vai acontecer? É aquela memória que ela tem de antes, só que agora num outro nicho. Então, a percepção que ela tinha antes de você se consolida, só que agora para uma nova carreira, uma nova profissão. E aquela pessoa, ela vai fazer para você um trabalho de formiguinha. André, mas vai demorar? Vai demorar. Mas, com o tempo, isso vai se consolidando com outras e outras e outras pessoas. Então, eu acho que a grande chave para a gente que não é daqui, que a gente está construindo isso agora, e não só para quem não é daqui, às vezes a pessoa trabalha, por exemplo, a Fabrina falou muito de imóveis prontos, né? Eu hoje tenho tranquilidade de trabalhar com um imóvel que não existe, com algo que não tem ainda, que não está ali, que a pessoa não pode tocar, que a pessoa não pode visitar. Tem corretores que têm medo de vender imóvel na planta. André, não sei como é que você consegue vender uma coisa que não existe. São habilidades. Então, quando a gente migra para um outro cenário, também é dificultoso para aquele cliente, para aquele corretor. Então, aí essa adaptação vai ser com base na conexão que você já criou com aquelas pessoas que você já tem relacionamento. E, claro, cada grupo de pessoas, cada momento de networking é importante para você ir se automaticamente criando novas conexões. Pessoal, é o seguinte... Seja corretora 24 horas por dia. Show. Fala assim agora, todo mundo. Vai encerrar. Pois é, o painel chegou ao final, gente. É o seguinte, esses cases aqui tem que palestrar numa próxima edição. Sim ou sim? Sim! Então, isso aqui é uma degustação do futuro, beleza? Então, nós vamos encerrar. Eu queria agradecer Fiorella, Rosângela, Priscila, Andrea.